Vamos lá, então. Pode se apresentar, por favor? Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Alan Patrício da Silva. Eu sou terapeuta ocupacional, sou professor no ensino superior, em nível de mestrado também. Atuo na área desde 2021, quando me formei, e até agora, 3 anos praticamente, eu venho participando e trabalhando com atendimento com crianças do espectro autista, crianças com deficiências de transtornos globais do desenvolvimento, crianças com atrasos no desenvolvimento. Já trabalhei também, né, na área da saúde mental, no CAPS, né, CAPS álcool e drogas, com pessoas que utilizavam substâncias. Atualmente estou como professor numa instituição no Espírito Santo e tenho uma clínica da qual eu atendo majoritariamente crianças e adolescentes, né, e boa parte deles tem o diagnóstico de autismo. O autismo, ele está hoje dividido em 3 níveis de suporte, né, 3 categorias, vamos dizer assim, em que você tem maior complexidade. Então, nível de suporte 1, essa criança tem uma complexidade moderada, em alguns aspectos da vida diária dela. No nível de suporte 2, ela necessita de maior apoio, de maior atenção, de maior ajuda para executar algumas atividades da sua vida diária. E no nível de suporte 3, nós classificamos como que é o nível de suporte que exige mais atenção e mais cuidados, porque normalmente essas crianças e adolescentes, essas pessoas, elas carecem de maior ajuda para executar as ações porque elas não conseguem processar a atividade da forma correta, né, ou executar uma ação da forma correta. O processo cognitivo e de compreensão daquela ação eventualmente sofre algum dano e ela não consegue executar esse tipo de função ou de ação. Eu tenho formação também na área de comunicação e mestrado e doutorado em ciências da saúde. Sim. Então, basicamente, agora você falou um pouquinho sobre a formação e quanto tempo você trabalhou na área. Eu Uhum. tenho umas perguntinhas aqui e se você quiser responder, fica à vontade, tá bom? Tá bom. Tem experiências com crianças com transtorno do espectro autista. Se quiser, pode falar um pouquinho como você vive isso na prática. Ok. Eu atuo hoje na clínica atendendo crianças com transtorno do espectro autista. Na minha especialidade como terapeuta ocupacional, eu auxilio essas crianças ao desenvolvimento de habilidades, né, sejam cognitivas, motoras, para que elas consigam executar as atividades da vida diária. Né? A atividade de vida diária é toda e qualquer atividade que qualquer indivíduo executa, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Desde escovar os dentes, vestir a roupa, comer, fazer um alimento, se organizar para sair, para ir para a escola, conversar com as pessoas, tudo isso são atividades da vida diária. E as crianças com transtorno do espectro autista, dependendo do nível de suporte que essa criança necessita, ela tem alguma dificuldade. Então, é nessa dificuldade que eu vou trabalhar, poder ela ter melhor habilidade e desempenho naquela ação. Se ela não consegue compreender a organização a sequência das ações, por exemplo, ela vai ter dificuldade de vestir a roupa. Então, eu ensino essa criança sequência, né, para compreender sequências, compreender etapas e, por exemplo, se vestir, aprender a se vestir sozinha. Né? Da mesma forma que uma criança necessita de compreensão, que a gente chama de propriocepção, que é uma habilidade que nós desenvolvemos, que é de perceber o próprio corpo no espaço.
né? Então, existem algumas crianças que têm dificuldade de compreender o próprio corpo no espaço. Isso a gente vai adquirindo ao longo do desenvolvimento, primeira infância. E quando existe alguma dificuldade cognitiva, alguma limitação dessa criança, a terapia ocupacional intervém desenvolvendo treinamentos, né, treinos, atividades, para que ela consiga adquirir essa habilidade, melhorar esse desempenho. Ela começa a perceber o corpo no espaço, consegue executar atividades, né, que seja andar dentro de um circuito, né, passar por baixo de um obstáculo, né, compreende, né, percebe o próprio corpo para executar aquela ação. Certo. A segunda pergunta: quais métodos você costuma aplicar ao trabalhar com crianças com TEA? Como eles podem ser aplicados na escola? É uma pergunta interessante, porque existem diversas estratégias terapêuticas. Então, de acordo com a necessidade de cada um, nós adotamos uma estratégia terapêutica. Na terapia ocupacional, hoje é muito comum alguns tipos de treino e abordagens com base em protocolos, né? Então, a depender do tipo de necessidade que essa criança requer, você pode adotar um protocolo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um protocolo que é muito comum, que é o protocolo ABA, né? Então, é análise do comportamento aplicado. O que é isso? É um treinamento que você vai fazendo sistemático com essa criança para que ela consiga adquirir habilidades. A partir do quê? Né? De um sistema de ganhos e recompensas, de treinos e recompensas. Então, você começa a treinar essa criança, ela percebe a execução da ação e a recompensa que ela tem por executar essa ação. Então, você gradualmente vai melhorando o desempenho dessa criança para uma ação que ela tem a necessidade de executar. Por exemplo, uma criança na primeira infância tem que aprender a esperar, né? O treino de esperar é um treino, é uma habilidade que se adquire. Por que a gente precisa aprender a esperar, né? Tempo de espera. Para conseguir processar as ações que poderão vir a acontecer, para conseguir se organizar em determinado espaço, por exemplo, no ambiente escolar, para ficar um determinado tempo na carteira, né? Por que muitas crianças, não só com autismo, mas com TDAH, por exemplo, elas não conseguem ficar no mesmo espaço por muito tempo, porque elas têm uma dificuldade de espera. Elas não conseguem esperar. Então, quando você consegue executar um treino para que essa criança aprenda a esperar, e você treina ela a aprender a esperar, ela consegue ficar mais tempo para executar uma ação, por exemplo, no ambiente escolar. Né? Então, é uma estratégia que pode ser adotada, dentre outras tantas que existem. Abordagens terapêuticas são diversas, algumas mais eficientes, outras menos, a depender do caso. Então, a estratégia terapêutica ela vai de acordo e de encontro à necessidade do meu paciente. Com relação à escola, algumas estratégias que são adotadas junto à escola é a comunicação, contato escolar, né? E quando possível, né, que há esse canal de comunicação, termos adaptações de treino, né, orientação ao professor de como desenvolver uma atividade específica para aquela criança, para que ela aprenda o mesmo conteúdo de forma diferente. Né? Então, há também essa possibilidade. Aí, orientações de forma geral para que ela consiga ter melhor desempenho acadêmico quando o professor tem alguma dificuldade de compreender o processo de aprendizagem dessa criança. Eventualmente, ela tem maior dificuldade de aprender como outras crianças que não têm o transtorno do espectro autista. Então, ela tem maior dificuldade de processar a informação. Ela precisa de
outros caminhos para processar aquela informação. Então, você pode adaptar o currículo para que essa criança consiga aprender aquele conteúdo que é exigido. Sim. O terapeuta ocupacional estabelece uma parceria com a escola ou com os professores? Se sim, como isso costuma acontecer? Uma pergunta que você já está respondendo, uma liga a outra. Uma já liga a outra, né? Então, é justamente dessa forma. Quando temos acesso, né, como especialista, o terapeuta ocupacional é um especialista da área da saúde, não da educação. Então, é um desafio, muitas vezes, ter este canal de comunicação. Quando tem e é bem estabelecido, há grandes benefícios para a criança ou para o adolescente. Por quê? Você consegue adaptar currículo, você consegue compreender qual é a necessidade da criança na escola e adaptar a estratégia terapêutica na clínica, né? Você consegue auxiliar de forma mais eficiente para que essa criança adquira as habilidades. Processo de aprendizagem. Conjunto, então, né? Isso, Com a clínica, o professor e auxiliando o aluno nas isso, necessidades dele. exatamente. Ou a gente, quando é possível, porque não são todas as escolas, né, tem uma certa dificuldade de comunicação, né, há necessidade de uma comunicação mais conjunta, mais coletiva, para que essa criança melhore o seu desempenho. Quando isso ocorre, né, quando conseguimos estabelecer essa comunicação, conseguimos lograr êxito nas nossas atividades. Você tem algum caso que estabelece essa parceria? Nesse momento, não. Né? Já tivemos em outra clínica, quando eu trabalhava em São Paulo, nós tínhamos um caso que tínhamos esse acompanhamento. Então, nós tínhamos um elemento a mais ainda, nós tínhamos o acompanhante terapêutico. Então, o acompanhante terapêutico, ele era um profissional, um estudante, que acompanhava essa criança nos ambientes. Ela acompanhava essa criança na escola. Ela auxiliava no desenvolvimento das atividades na escola, por exemplo. Então, havia uma parceria mais efetiva e que dava melhor resultado para essa criança, né? Qual era o resultado? A atividade era adaptada, né? Partindo do mesmo currículo, porque isso é muito importante de salientar, que a atividade adaptada não é outra atividade, né? Se a criança precisa aprender a somar, ela vai aprender a somar. A atividade final é soma. Ela tem que aprender a somar, né? Ela não tem que fazer desenho. Aqui, infelizmente, ocorre muito esse equívoco em algumas situações em que a exclusão, né, essa segregação das crianças com deficiência colocam ela num lugar em que ela não adquire o conteúdo. Se as demais crianças estão aprendendo a somar, ela também tem que aprender a somar. A gente adapta a forma que ela aprende, mas ela aprende a somar. Se a atividade é essa, né? Sim. Então, a adaptação do currículo é fundamental nesse sentido. Na sua opinião, quais são os maiores desafios que as escolas enfrentam na inclusão com o TEA? Hoje, a minha visão é o ensino regular, né, e a proposta de um ensino sem barreiras, né, sem essa segregação, ele é um dos maiores desafios. Por quê? O profissional da educação, ele não tem treino, ele não é treinado durante a sua formação a lidar com crianças neurodivergentes. Ele entende que o processo de aprendizagem ele é único, mas, na verdade, o conteúdo é um só, mas a forma de aprender é diversa, é múltipla. E crianças com autismo, com TDAH, ou qualquer outra questão neurológica, ela aprende por outros caminhos, vou dizer assim. São outros processos, outras formas de você conseguir
fazer com que essa criança aprenda. Não significa que ela não aprende, ela só aprende diferente, né? É Sim, importante isso, porque essa compreensão e essa comunicação, ela muitas vezes falha. E, enfim, aí nós temos muitas questões relacionadas à política pública, né, melhor incentivo e investimento do Estado na educação, na formação dos professores, dos seus profissionais, né, tem uma série de dificuldades que nós ainda enfrentamos nesse caminho. É uma boa alternativa, mas precisa de investimento. sim. Como você vê o papel da família no processo de desenvolvimento e inclusão da criança com TEA? Eu, na minha atuação profissional, eu entendo que não é o paciente o centro da minha terapia, é a família, né? Então, eu busco sempre ter um bom contato com a família para, dentro da minha prática terapêutica, conseguir orientar a família a buscar caminhos e treinar caminhos. Tem um caso que não é específico de TEA, a menina tem uma doença rara, mas ela tem um atraso neurológico. E quando ela veio para que eu a atendesse, ela tinha cerca, ela já vai fazer 5, ela tinha mais ou menos 3 anos e meio, mais ou menos. 3 anos e meio, quase 4 anos. Ela não tinha sustentação de cabeça, ela não conseguia manter a cabeça, né, na posição, ela não anda, ela só ficava dentro de um berço, de um carrinho, ela não se mexia muito, não tinha muito movimento, e se não fosse eu acolher a família, treinar a mãe, explicar para a mãe o que a mãe precisa fazer, e durante as atividades mostrar para a mãe como executava as ações, o quadro dessa criança hoje estaria muito difícil ainda. Isso do ponto de vista físico, né? Então, essa criança hoje já consegue sentar, já está engatinhando, ela já consegue manter postura de cabeça, já consegue olhar para as coisas, buscar, comer sozinha, né? Algo que há um ano e meio atrás ela não fazia. Então, isso hoje ela vai fazer 5 anos, já fez 5 anos essa semana, e hoje ela consegue comer sozinha, buscar os alimentos e comer, consegue comer sem engasgar, a cabeça está mais firme, né? Então, todos esses ganhos que parecem ser insignificantes, mas são extremamente importantes para aquela criança. E sem a orientação e engajamento da família, essa criança não teria, né, se desenvolvido dessa forma. Outros casos com crianças com autismo, também orientação familiar, engajamento da família, a família entender que a terapia é uma parte do processo, mas que a família tem que estar unida, entender que essa criança tem dificuldade, ela necessita de suporte, de apoio, né? Então, acho que uma das principais barreiras é quebrar esse estigma de que o autista ele é um retardado, o autista ele não avança, o autista ou qualquer outra pessoa com deficiência, ela não consegue, né? Todos temos potência, desde que seja treinado, né? Desde que tenha oportunidade, essa criança vai se tornar um adulto, né, com habilidades, eventualmente com limitações em alguns aspectos, mas vai conseguir tocar a vida, né, com dignidade, né. Eu acho que a nossa sociedade necessita de perceber que existem essas diferenças e acolher essas diferenças. Sim. Então, uma das dificuldades é a família, né? Também faz um pouquinho a parte, né? A sociedade e questão de acreditar na criança, isso realmente que você falou, de acreditar que a criança é capaz, que ela consegue, que ela só precisa de apoio mesmo, né? Sim, exatamente, né? Existem dificuldades, não vamos ser inocentes e ingênuos de achar que não existem dificuldades. Por exemplo, um autista de nível 3, ele tem atraso cognitivo, ele tem dificuldade cognitiva. Eu sempre falo, explico isso para os meus pacientes. Imagina que você tem 2 gerentes na sua mente, na sua cabeça. Um, ele está gerenciando aquela parte que a gente não controla, que é o sistema nervoso autônomo.
batimento do coração, função gastrointestinal, respiração, né, funções de estímulos motores, todas essas funções e estímulos sensoriais. Existe um sistema específico que organiza, recebe, responde, e que a gente não consegue mexer nele, né? Você não consegue parar de respirar, parar de bater o coração, né? Seu corpo, você não consegue fazer isso, né? Mas, e tem um outro sistema, que é o seu sistema nervoso central, em que opera outras funções do seu corpo, inclusive essa parte que permite com que a gente converse, né, que a gente execute uma atividade, faça exercício, vista uma roupa, cozinhe um alimento, né, que ele é responsável pela operação e a operacionalização de todos esses componentes que você aprende, né, e como você responde. Né? Então, você tem dois gerentes ali. O que acontece no cérebro de uma criança com autismo? Há uma confusão, né, principalmente no sistema nervoso central, em alguns elementos, em que ele não consegue processar. Então, ele recebe informação, mas ele não consegue lidar com ela. No sistema nervoso autônomo, ele recebe a informação, há um processamento dessas informações e há uma desregulação, um desbalanço, né? Então, ele não consegue, por exemplo, quando recebe um estímulo sonoro, tudo que a gente recebe é estímulo, tudo que você faz na vida é estímulo. Né? O que é estímulo? É tudo que acontece que o seu corpo capta. Então, há pouco, alguns minutos atrás, alguém soltou fogos aqui, rojão, né? Acho que é alguma coisa de futebol. Dispararam os rojões. Os rojões fazem barulho. O barulho foi captado pelo meu ouvido. Eu processei essa informação e decodifiquei ela. É rojão, já fiz uma associação. É futebol, alguma coisa de jogo de futebol. Para uma criança com autismo, esse ruído ele é estridente. E aí ele não consegue dividir. Né? O que é dividir? Ele não consegue continuar executando o que ele está fazendo, por exemplo, lendo, e ele fica com aquele barulho na cabeça, como se aquilo fosse tomar conta de tudo. Aí ele trava, né? Ele chora, ele grita, ele não consegue lidar com aquele barulho, ele não consegue ficar naquele ambiente, ele não consegue executar as ações. Né? Por quê? Porque na cabeça, o processamento daquela informação auditiva, ele toma conta de todas as outras coisas que ele precisava executar. Então, o nosso gerente aqui da mente, dentro desse sistema nervoso central, ele é muito eficiente para fazer várias coisas ao mesmo tempo e dar a devida importância para cada uma que está acontecendo. Então, o frio é muito frio, mesmo que seja um geladinho para nós comum, assim, uma pedrinha de gelo envolta num saquinho plástico que a gente coloca sobre o braço, aquele estímulo sensorial para uma criança com autismo, eventualmente, pode ser muita coisa para ele. E ele não consegue lidar com aquilo. Aí ele tem aversão àquilo. Aí ele cria outro mecanismo para poder lidar com isso, que é a estereotipia, por exemplo. Né? Quando ele não consegue verbalizar que ele não quer, ele vai para uma estereotipia, ele busca outro caminho para poder manifestar aquilo. Porque isso gera um desconforto, uma desorganização nele, neurológica, ele não consegue executar. Então, nossa mente ela é uma máquina muito eficiente, né? E quando nós temos algum transtorno, por exemplo, né, no caso, transtorno do espectro autista, você tem algumas dificuldades no processamento neurológico de algumas situações, e isso vai desencadeando essas consequências que nós vamos vendo aí no dia a dia. Alan, essas duas observações, dois comentários que você fez sobre questão de sensibilidade, questão de ruído, elas são mais comuns em todos os níveis ou somente no 2 e no 3? Podem ser manifestadas em qualquer nível, né? Qualquer criança pode ter algum tipo de dificuldade de processamento sensorial. Né? Então, ela não é específica de uma
de um nível de suporte, ela pode ser manifestada em qualquer nível de suporte. A forma como essa criança responde a isso também pode ser diferente, né? Então, para uma criança com nível de suporte 1, ela coloca o ruído para ela incomoda, mas ela tem consciência do que está acontecendo, ela coloca um abafador, né, em alguns casos, e consegue continuar executando as atividades dela em perfeita harmonia. No nível de suporte 3, por exemplo, essa criança recebe o ruído, tá com o abafador, mas não consegue se organizar. Aí o que desencadeia? A estereotipia. Por exemplo, lembro de um caso em que a criança ela se batia. Porque a resposta comportamental dela era se bater, né, que a gente chama de autolesivo. O que ela fazia? Ela recebia alguma coisa que a desorganizava, que ela não queria, por exemplo, um ruído, mesmo com o abafador, que já vai atenuar o nível de ruído, ela ainda se batia, então ela batia na cabeça. Então, em um determinado momento, se colocou um capacete porque ela não parava de se bater e ia se machucando. Então, imagina uma pessoa que recebe um estímulo sonoro, qualquer coisa, ela não consegue decodificar isso e a reação dela é ficar se batendo. Ela fica se batendo. Talvez para amenizar ou. Porque ela não sabe como processar. A informação entrou, a informação está lá, né? O ruído Sim. chegou no cérebro. Aí, uma associação está tentando bater para tirar esse ruído, está tentando compensar esse estímulo, substituindo ele. Eu tiro um estímulo auditivo e coloco um estímulo tátil. Quando você toca no próprio corpo, é um estímulo tátil. Quando você recebe um abraço, é um estímulo tátil. Né? O seu corpo entende essa informação como estímulo tátil. O que é? O órgão do sentido. Né? É o tato. É a informação que você está recebendo. Então, ele consegue processar essa informação. Só que a consequência dessa autoagressão é um machucado, né? É um ferimento, é algo que vai deixando um agravo maior. Então, às vezes, a resposta que essa criança está dando para aquele tipo de estímulo é mais severa, é pior para aquele corpo, para aquele organismo. Né? Então, isso também a gente tem que ter o devido cuidado para poder tratar e fazer com que essa criança tenha outras respostas que não essa para determinados estímulos. Então, na terapia também trabalha isso, a questão de Sim, processar os estímulos. exatamente. Para finalizar, quais mudanças você gostaria de ver nas políticas públicas ou na estrutura escolar para melhorar a inclusão? Bom, nós temos várias iniciativas, né? Do ponto de vista de lei, nós já temos muitas leis que garantem o acesso, o direito da pessoa com deficiência, estatuto de pessoa com deficiência. Temos a lei, que é a Lei Berenice Piana, que é de 2001, que garante, né, e reconhece os direitos da pessoa com autismo. Né? Então, lei, tem muita garantia de lei que precisa ser executada. Né? Então, a escola, o ensino regular, ele, em termos de políticas públicas, né, nós temos muitas políticas públicas, só que nós precisamos de melhor execução dessas políticas públicas. Né? Não são mais leis que vão resolver, mas sim condutas, né, execução dessas políticas, porque elas já prevêem diversas situações. A inclusão dessa criança no ensino regular com o auxiliar de sala, né, então isso tem que ser mais efetivo. Um melhor treinamento e capacitação desses profissionais, uma melhor interação e comunicação entre os profissionais de saúde e os profissionais de educação que atendem essas crianças, né? Então, tudo isso já é previsto em várias leis, né, que tem que ter um amplo cuidado, que tem que ter a garantia do direito, por exemplo, a criança com autismo, ela tem um auxílio financeiro que ela pode
solicitar, que é o BPC, através do LOAS. Então, existem diversos mecanismos já disponíveis. O que eu vejo hoje é essa dificuldade de executar, né, de garantir esses direitos que já são conquistados. É evidente que necessita de mais, né, a gente poderia pensar em outros, né, mas acho que hoje no Brasil, se conseguíssemos garantir que já está previsto, já seria um grande avanço. Grande avanço. Já trabalhar o que já tem e conforme trabalhar nisso e melhorando e adotando outras práticas, outras É um leis. ponto muito polêmico, né, porque é uma dificuldade na academia, na escola, uma criança com autismo, o professor tem que cuidar de 40 crianças, 40 adolescentes, e ele não consegue executar a atividade dele, que é transmitir a informação e ensinar essas crianças, porque ele não consegue adaptar, ele não consegue pensar em estratégias que contemplem todos, né, inclusive a criança com autismo, que aprende processando de forma diferente, né, então, nossa formação clássica, né, industrial ainda, de 300 anos atrás, ela, de 200 anos atrás, ela sistematiza de uma forma em que todo mundo tem que aprender da mesma forma, igual, né, e isso vai limitando também as possibilidades aí dentro desse contexto. Sim, a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande e que realmente essas práticas não são adotadas. Uhum. Sim, temos grandes desafios, na verdade, porque em termos de política pública existem várias leis e diretrizes, normas, né, portarias que já orientam, instrumentalizam, né, do ponto de vista da educação, mas precisa de investimento, né? Política pública se faz com dinheiro, né? Com formação, com capacitação, com melhor remuneração dos professores, né? O professor ele tem que ser bem remunerado, porque já é uma das profissões que é menor, fundamental para formar uma nação, porque é a partir do professor que se formam as outras competências, se formam os outros profissionais, e ele é um dos profissionais menos reconhecido e remunerado, né? Então, ter um ambiente de trabalho eficiente, professor bem remunerado, infraestrutura adequada, quando na sala tem crianças com deficiências, com transtornos neuropsicológicos, ter um auxiliar de sala, né, ter material para poder elaborar o currículo adaptado, ter tempo para pensar isso, né? Então, são várias questões, mas essas questões não estão relacionadas a uma política. A política já tem, né? Estão relacionadas à execução. A execução se faz com dinheiro, né? Melhor infraestrutura precisa de dinheiro. Melhor reconhecimento profissional precisa de dinheiro, né? Então, direcionar o dinheiro para o lugar certo. Infelizmente, hoje a gente tem não hoje, né? Isso aí é histórico, né? Independente de posicionamentos políticos, né? Historicamente, nós temos uma elite que tem inúmeros privilégios, né? Inclusive uma elite política, e se gasta muito e muito mal, né? Nesse sentido. E os recursos que sobram para saúde e educação não são suficientes, né? Pensando na dimensão continental que é o Brasil. Sim, uma observação que você fez que eu achei bem interessante é nesse conjunto do professor com a gente da área da saúde, né? Sim, Eu acho que quando há essa comunicação, né, aí a criança é beneficiada, a escola é beneficiada, a sociedade é beneficiada. Quando de haver essa integração entre família, sociedade e escola, né, profissionais de saúde que eventualmente atendem essa criança, quando há essa conexão e as pessoas estão engajadas para poder promover uma melhor qualidade de vida para essa criança tem melhores benefícios ao longo da sua vida e tem
consegue lidar com as questões da vida de uma maneira menos complicada, vou dizer assim, porque nunca é fácil, é menos complicado. Sim. Você gostaria de fazer algum comentário que não chegou a surgir nas perguntas? Fazer alguma observação? Não, não, eu acho que eu parabenizo aí a sua pesquisa, parabenizo a sua iniciativa de executar essa pergunta, essa entrevista. Desejo para você sucesso aí na sua atividade acadêmica, e espero que tenha contribuído, né, para o seu processo aí, para a sua discussão e até mesmo a aquisição de conhecimento. Agradeço também a sua participação por ter liberado esse tempinho para realizar essa entrevista. Foi muito importante para mim, para o meu grupo e acredito também que para minha sala toda, tá bom? Desejo sucesso a todos. Obrigada, Alan.